Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Resumo Fatos e Histórias. Hoje vamos conhecer mais sobre a história da Roma Antiga. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. Fundação de Roma. A fundação de Roma está envolta em lendas. Segundo a narrativa do poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, herói troiano, que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 a.C. Segundo a lenda, os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre, por ordem de Amulho, usurpador do trono. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amulho. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma. Em 753 a.C., Rômulo, após desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. Na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos situadas às margens do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Monarquia romana. Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. Era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formada por 30 chefes de famílias patrícias. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por ratificar leis, tratar de assuntos jurídicos e realizar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata deteve mais influência que o Senado, ainda que o rei concentrasse o poder em suas mãos. O Senado, composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narram os acontecimentos dos 7 reinados da época. Durante o governo dos 3 últimos, que eram etruscos, o poder político dos patrícios passou a ser ameaçado. A aproximação dos reis com a plebe descontentava os patrícios. Em 509 a.C., o último rei etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia. A expansão romana. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Itálica, ocorrida entre os séculos V a.C. e 3 a.C. A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas, 264 a 146 a.C. Em 146 a.C. Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Decadência do Império Romano. A partir de 235 d.C., o Império começou a ser governado pelos imperadores soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Do ponto de vista político, o século III d.C. caracterizou-se pela grave instabilidade política. Num período de apenas meio século, 235 a 284 d.C., Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Esse foi mais um resumo do nosso canal. Quem gostou, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.